Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vão deixando os comentários ao final então desse nosso vídeo. Tudo o que vocês quiserem saber a respeito da educação, da iniciação científica nos anos iniciais. Hoje eu me proponho então a conversar com vocês sobre isso. E também com relação à Base Nacional Comum Curricular, e o que ela traz para nós professores que atuamos lá na educação infantil nos anos iniciais, com relação à iniciação científica, à alfabetização científica, que é algo que a gente tem conversado e lido bastante ultimamente, né? Eu sou a professora Gabriela dos Santos, estou trazendo de volta para vocês a Estação Ciência, para a gente, né, então, tem esse intuito de conversar sobre a educação, sobre atividades que a gente pode fazer com os alunos de educação de anos iniciais com relação ao ensino de ciências da natureza, né? A minha formação, então, é em ciências biológicas e pedagogia. E eu resolvi, então, trazer esse canal para a gente conversar sobre possibilidades, né? O que a gente pode trazer de novidades e o que a gente pode trabalhar com os pequenos que vão desenvolver essa iniciação científica, né? Desde lá da educação infantil, certo? Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Trazendo para vocês, então, a BNCC, né, que nós sabemos que é a nossa mais nova normativa, né, da educação, que nos traz uma série de coisas, uma série de habilidades e competências que nós temos, então, que desenvolver com os nossos alunos desde a educação infantil, né? E nós sabemos também que o foco da BNCC em todas as áreas do conhecimento, então, está no desenvolvimento de um cidadão crítico, né? E a BNCC traz muito a questão do ensino investigativo, da alfabetização científica, o letramento científico, né, como vocês quiserem chamar, e esse desenvolvimento do pensamento crítico e científico já desde lá da iniciação, lá da educação infantil, né? Então, de acordo com a BNCC, o que nós temos que valorizar nas nossas aulas? Partindo, então, das situações lúdicas de aprendizagem, desde lá da educação infantil, né? Então, é necessário que haja uma articulação das experiências dessas situações lúdicas, dessas atividades lúdicas, dessas vivências que nós vamos proporcionar para os alunos, desde a educação infantil. É necessário que exista, então, uma contextualização, uma articulação dessas experiências que nós vamos possibilitar com o cotidiano, com a realidade desse aluno e da comunidade onde ele está inserido, certo? É necessário também sistematizar essas experiências quanto às novas formas de relação com o mundo. Então, o que seria a alfabetização científica, né? É essa capacidade, essa habilidade que nós vamos desenvolver com a criança de interpretar o mundo, de se relacionar com o mundo. Então, esse trabalho já vem desde lá da educação infantil, né? Então, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre fenômenos da natureza, sobre testar hipóteses, refutar hipóteses, elaborar conclusões, ter uma atitude ativa na construção do conhecimento. Então, tudo isso vem sendo proposto pela base, com essa intenção de desenvolver essa atitude, essa habilidade de questionar, de argumentar, de pesquisar, que a gente precisa começar a desenvolver desde a educação infantil. Então, o que é necessário que a gente considere para o ensino de ciências da natureza, tá? A gente precisa, então, trabalhar com as crianças desde a educação infantil questões de desenvolvimento científico e tecnológico, os conhecimentos éticos, políticos, culturais e científicos também, já desde a educação infantil, sensibilizar essa criança para questões ambientais e as nossas ações frente ao nosso mundo, ao nosso cotidiano, como que a gente pode modificar essa realidade. Desenvolver o pensamento crítico por meio da resolução de problemas, por meio do refletir sobre o cotidiano, sobre a nossa sociedade. Desenvolver, então, o letramento científico, que nada mais é do que a habilidade ou a capacidade que a criança vai desenvolver de compreender e interpretar o mundo,
natural, social e tecnológico. E também nós temos, então, um compromisso com a formação integral dessa criança, né? Conforme a base, lá no documento a gente vê o seguinte, que a formação integral do aluno, ela corresponde ao desenvolvimento da mente, sociedade, da natureza, né? Do todo, o desenvolvimento integral, a formação integral do aluno é compreender todas essas áreas e fazer com que ele se desenvolva, então, mentalmente, com relação à sociedade, com relação à natureza, né? Como ele vai se tornar um cidadão a partir de todos aqueles conteúdos, todo o desenvolvimento de habilidades e competências que nós estamos propondo para essa criança. Assim como desenvolver a capacidade de observar o mundo e questionar, fazer perguntas, propor hipóteses, né, para que eles argumentem e tentem chegar a uma resolução de algum problema, realizar atividades experimentais, como, por exemplo, proporcionar que eles observem, que eles pesquisem, façam leituras, que eles visitem ambientes, né, que eles possam investigar, certo? Que eles passem a trabalhar aquele conteúdo que se quer ser abordado com esse olhar investigativo, né, sem levar nada pronto para a criança. Então, selecionar e avaliar informação, que eles tenham essa capacidade, né, de validar a ocorrência e adequação do problema formulado, né, que eles reflitam sobre as questões do cotidiano, sobre as questões da sociedade, né, que eles não aceitem tudo o que está sendo posto. Existem as questões das fake news, por exemplo. Então, o aluno, desde criança, ele precisa ir aprendendo, precisa refletir sobre as coisas, que ele precisa pesquisar, se informar, né, e ver se aquilo que ele está lendo, aquela notícia, aquilo que chegou para ele, realmente é real, né? Assim como a capacidade que a gente tem que desenvolver com eles de elaborar explicações, construir argumentos com bases em evidências, modelos ou os próprios conhecimentos científicos, né? Que eles vão então aprimorando seus saberes, incorporando gradualmente, de modo significativo, o conhecimento científico. Desenvolver soluções para problemas do cotidiano, organizar conclusões, relatar informações de forma oral, escrita ou multimodal, apresentar de forma sistêmica dados e resultados de investigações, participar de discussões de caráter científico com os colegas, professores, assim como a sua família também, na comunidade em geral. Ou seja, todas essas questões que a gente está vendo aqui, elas nada mais são do que um processo muito parecido com o que os cientistas desenvolvem, né? Eles pretendem chegar à solução de alguma problemática, né? E eles fazem toda uma pesquisa em volta disso. Isso envolve criar hipóteses, testar, desenvolver argumentações, refletir nesse processo todo, né? Então, todas essas questões têm um caráter científico, né? De aproximar a ciência da escola, de introduzir o aluno na pesquisa científica, para dar condições que ele vá desenvolvendo, então, o pensamento científico ao longo da educação básica. Esse processo ele se inicia na educação infantil e vai ao longo da educação básica formando esse pensamento crítico e científico na criança, no adolescente e no adulto posteriormente. Bom, então, um questionamento que eu sempre faço: por que ensinar ciências nos anos iniciais? Por que é tão importante desenvolver essa área do conhecimento desde os pequenininhos na educação infantil, né? Bom, primeiro, porque existe uma constante mudança na sociedade, né? A cada ano as coisas mudam e mudam rapidamente, a tecnologia está aí, né? Então, tudo modifica muito rápido e o professor ele precisa se adequar, ele precisa estar atento às mudanças da sociedade, às mudanças na tecnologia, na ciência e trazer isso para a sala de aula, né? Pensando nisso, então, tendo claro do cidadão que o professor quer formar, né? Conforme nós já vimos na base, né, na BNCC,
o maior, o principal foco, né, seria então formar o cidadão atuante na sociedade com responsabilidade, que vai ser crítico, vai ser reflexivo com relação às suas ações, com relação aos problemas da sociedade, né? Então ele vai ter a capacidade de perceber a sua função na sociedade e como ele pode atuar para modificar, né, esses problemas da sociedade atual. Então, o ensino de ciências, desde os primeiros anos na educação básica, ele está aí para contribuir com este desenvolvimento que vai levar o cidadão, a criança, a desenvolver esse pensamento crítico, né? A se perceber parte de um todo, onde ele precisa estar consciente que ele tem o seu papel de transformador nessa sociedade, no meio natural, no ambiente, né? E que todas as suas ações e atitudes vão ter consequências voltadas para a sociedade. Então, desde a educação infantil, é importante que esse aluno, que essa criança já comece a pensar e se entender como parte de um meio, né? Ele faz parte de um todo e essas suas atitudes, elas têm consequências, né? Dessa forma, então, desenvolvendo essa criança de uma forma integral, né? Como eu comentei agora há pouco. Então, desenvolver mente, corpo, sociedade e natureza. Esses 4 elementos, então, seriam, conforme a BNCC, uma forma de desenvolver o aluno como um todo, certo? Para que as crianças construam o conhecimento de uma forma integral, como mencionado agora, mente, corpo, sociedade e natureza, é importante que elas saibam questionar, debater, resolver problemas, levantar hipóteses, que elas tenham o início de um desenvolvimento de argumentação, né? Como eles vão aprender a se justificar, a justificar as suas ideias, a forma que eles pensam, as respostas que eles dão para os professores, a troca de ideias entre os alunos, né? Eles precisam começar a aprender a justificar o seu pensamento, a sua forma de pensar. Então, é importante desenvolver com os alunos o letramento científico, desenvolvendo a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências, né? Desenvolver o pensamento crítico e científico, né? Então, a base, ela traz essa questão muito forte da pesquisa, do letramento científico na criança, desde lá da educação infantil, que ela aprenda a ver o mundo, se perceber no mundo, interferir, né, com as suas atitudes, com a sua forma de agir, e tenha essa leitura de mundo, essa interpretação de mundo, né? Então, sendo um dos objetivos da escola é essa formação de cidadãos críticos, né, que são capazes de entender o mundo, que se responsabilizam pelas suas ações, o ensino de ciências ele vem então exercendo uma grande importância na vida das pessoas, né? E é uma das possibilidades então de desenvolver que o ensino de ciências tem de desenvolver com seus conteúdos nos alunos, então o pensamento científico e investigativo, né? Dessa forma, nós vamos discutir então mais para frente como que o letramento científico com as crianças, por meio do ensino investigativo, é possível de ser desenvolvido este pensamento científico. Como que o ensino investigativo pode, então, nos permitir alcançar, né, ou iniciar na educação infantil esse desenvolvimento do letramento científico. O que nós vamos conversar, então, mais para frente, no próximo vídeo? Tá? O letramento científico por meio do ensino investigativo nos anos iniciais. Eu já tenho um vídeo falando um pouquinho sobre isso, aqui no Estação Ciência, onde eu falo sobre o ensino investigativo, né, a abordagem investigativa de ensino, e também trago algum exemplo ali. Mas mais para frente, tá? Por que eu acho importante a gente ter essa parte teórica antes das práticas que eu quero trazer, bem assim, bem passo a passo mesmo, de como fazer uma atividade investigativa, né? Mas eu acho que é importante a gente conversar primeiro sobre por que é tão importante
esse pensamento científico ser iniciado lá na educação infantil, né? A gente está passando por um momento de pandemia agora, um momento bem complicado, onde nós estamos vendo que está acontecendo um negacionismo enorme da ciência, né? E isso é uma coisa muito preocupante. Esse pensamento de que não se deve levar em conta o trabalho do cientista, né? O que a ciência nos traz de benefícios para a sociedade, né? Então, isso é muito interessante de começar esse trabalho na educação infantil, porque desde lá a criança já vai começar a perceber a importância dos estudos científicos, né? E esse passo a passo de colocar o aluno a refletir, a pesquisar e a argumentar, vai se refletir no futuro, vai se refletir lá quando ele estiver no ensino médio, na graduação, né? Essa valorização da ciência, essa valorização da reflexão com relação às questões do cotidiano, com relação ao que está acontecendo no mundo e que a gente não pode ficar à parte disso, né? Então, é importante ter esse entendimento, entender por que a gente precisa trabalhando isso desde a educação infantil, né? Porque é um adulto que a gente vai estar formando, um cidadão, alguém que no futuro vai ter que se responsabilizar pelos seus atos, pelas suas atitudes, vai compreender o que é ser crítico, o que é ser ético, e o professor tem um papel importantíssimo nesse caminho todo, né? E quanto mais cedo a gente começar a trabalhar essas questões, por meio dos conteúdos, né? E as ciências, ela nos possibilita muitas coisas, né? Muitas atividades, com esse passo a passo do ensino investigativo, que mais para frente a gente vai conversar de novo sobre isso. Então, vai possibilitar essa nova interpretação do mundo que a criança vai adquirir, certo? Então, se tu gostaria de saber um pouco mais sobre o ensino investigativo, atividades que a gente pode trabalhar, até agora nesse momento de pandemia também, né, que está tudo digital. Então, mais para frente eu vou trazer outras ideias sobre o ensino investigativo e principalmente ideias na prática, né, que é o que a gente quer saber como fazer, né, para desenvolver, então, esse pensamento científico, letramento científico, que a base tanto enfatiza, né, que é tão importante desde lá da educação infantil. Então, como que a gente vai fazer isso? Que tipo de atividade eu posso fazer? O que eu tenho que contextualizar? Cabe em todos os conteúdos? Não cabe? Então, a partir dos próximos vídeos, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, certo? Então, divulga para os professores que tu conhece, para quem tu quer, se tu quer continuar tendo mais informações sobre isso. E no próximo vídeo a gente conversa um pouco mais, certo? Até!